Você já parou para pensar no que acontece antes do macarrão chegar ao seu prato? Por trás de um alimento tão comum, existe um processo industrial cheio de segredos. Como um simples grão de trigo se transforma em uma massa perfeita, resistente e duradoura. E mais, será que todo macarrão é igual ou há diferenças que você nunca percebeu? Hoje, vamos revelar o que a indústria não te conta sobre o macarrão. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para um pacote de massa. Do mesmo jeito, se existe um alimento que conquistou o mundo, é o macarrão. Para se ter uma ideia, a produção global anual ultrapassa as 17 milhões de toneladas. Isso significa que, em algum lugar do planeta, há máquinas incansáveis transformando trigo em massas de todos os tipos, desde o clássico espaguete até os formatos mais curiosos. O Brasil, por exemplo, ocupa uma posição de destaque, sendo o terceiro maior produtor mundial. Mas por que esse alimento é tão popular? A resposta está na praticidade, no sabor e no custo acessível, tornando-o presente em milhões de lares. Agora pense nisso. Se o Brasil é um dos maiores produtores, onde esse macarrão todo vai parar? A resposta está nos hábitos alimentares. Além do consumo interno, toneladas são exportadas para diversos países que confiam na qualidade da produção brasileira. Enquanto muita gente acredita que a Itália domina a cena mundial, há outros gigantes na jogada. China e Estados Unidos, por exemplo, também disputam espaço nessa indústria bilionária. Vale lembrar que a fabricação desse alimento não para. A cada segundo, toneladas de massas são feitas para atender a demanda global. Agora, imagine toda a logística por trás disso. Plantações de trigo, transporte da matéria-prima, processamento nas fábricas e distribuição para supermercados ao redor do mundo. Esse é um processo que envolve tecnologia de ponta, engenharia alimentar e, claro, um controle de qualidade rigoroso. O processo é muito mais complexo do que parece, e entender cada etapa pode transformar completamente a forma como enxergamos esse alimento tão comum no dia a dia. 92,3% das casas no Brasil consomem esse alimento regularmente. Isso significa que, se você visitar qualquer família, as chances de encontrar um pacote de massa no armário são altíssimas. Apesar do amor pelo macarrão, o consumo per capita no Brasil ainda fica bem abaixo do italiano. Aqui, cada pessoa consome em média 6 quilos de macarrão por ano, enquanto na Itália esse número chega a impressionantes 25 quilos. Isso quer dizer que, para os italianos, a massa não é apenas uma opção rápida para o dia a dia, mas sim um verdadeiro pilar da cultura alimentar. A história do macarrão é cercada de mistérios e disputas. Muita gente acredita que ele surgiu na China há mais de 4.000 anos, sendo levado para a Europa por Marco Polo no século XIII. Mas será que essa versão está correta? Há indícios de que massas semelhantes já existiam no Ocidente muito antes disso. Registros arqueológicos apontam que os antigos romanos já consumiam um tipo de massa chamada lagana, feita de farinha e água, que lembra bastante a nossa lasanha atual. Ou seja, a origem do macarrão pode ser ainda mais antiga do que se imagina. Além dos romanos, outras civilizações também podem ter contribuído para a disseminação das massas. No mundo árabe, existia uma receita muito parecida chamada idria, que era uma espécie de massa seca levada em viagens pelo deserto. Isso faz sentido. Afinal, o macarrão é um alimento leve, fácil de armazenar e que dura bastante tempo. Se pensarmos bem, essa característica foi essencial para que ele se espalhasse pelo mundo. Comerciantes, viajantes e até guerreiros provavelmente carregavam pequenas porções de massa em suas expedições. E quando o macarrão finalmente chegou à Itália, o jogo mudou. Foi lá que ele se transformou no que conhecemos hoje, ganhando uma infinidade de formatos e combinações. Os italianos dominaram a arte de produzir massas de alta qualidade, usando trigo duro para garantir uma textura perfeita. Mas o que realmente faz a diferença no sabor e na textura de um macarrão? A resposta está nos ingredientes e no processo de fabricação. Desde a escolha do trigo até a secagem, cada detalhe influencia no produto final. Tudo começa no campo, onde o trigo duro, o mais utilizado na produção de massas de qualidade, é cultivado e colhido.
Mas aqui já existe um segredo. A escolha do trigo faz toda a diferença na textura e na resistência da massa ao cozimento. Depois da colheita, os grãos passam por uma moagem controlada, onde são transformados em sêmola, um tipo de farinha mais grossa e rica em glúten, essencial para a elasticidade da massa. Com a sêmola pronta, entra a etapa da mistura com a água. Parece simples, mas não é. A quantidade exata de água influencia diretamente na consistência da massa. Pouca água pode deixar a massa quebradiça, enquanto muita água compromete sua estrutura. Aqui, grandes misturadores industriais trabalham incessantemente para garantir que a textura fique perfeita. Depois disso, a massa é sovada e prensada, tornando-se ainda mais homogênea. Essa etapa é essencial para que a massa fique com aquela elasticidade que sentimos ao morder um macarrão bem feito. Agora vem uma das partes mais interessantes, a formação dos diferentes formatos de massa. O macarrão passa por máquinas chamadas extrusoras, que forçam a massa através de moldes específicos, criando espaguetes, penne, parafuso e tantos outros formatos. E aqui entra um detalhe curioso. Os moldes podem ser de bronze ou teflon, e isso afeta diretamente a aderência do molho. Massas produzidas com moldes de bronze, por exemplo, ficam com uma superfície mais áspera, permitindo que o molho grude melhor. Por isso, muitas massas italianas de alta qualidade são feitas dessa forma. Com os formatos definidos, você pode até achar que o macarrão já está pronto, mas ainda falta uma etapa crucial: a secagem controlada. Esse processo é o que define a durabilidade e a qualidade final do produto. Se a secagem for muito rápida, a massa pode rachar. Se for muito lenta, pode comprometer sua textura. As indústrias utilizam um processo de secagem controlada, onde a temperatura varia entre 60 degrees e 80 degrees, garantindo que a umidade evapore de forma gradual. A estrutura do macarrão se fortalece, garantindo que ele não desmanche na panela e mantenha aquela textura perfeita ao dente. Agora que o macarrão está seco e pronto para o consumo, ele precisa passar por um processo de embalagem rigoroso. Isso pode parecer apenas um detalhe, mas na verdade é uma das etapas mais importantes da produção. Afinal, de nada adianta um macarrão de qualidade se ele não for armazenado corretamente. Para garantir que ele chegue intacto à sua mesa, as fábricas utilizam máquinas automatizadas de alta precisão, que embalam os produtos de forma hermética, protegendo-os contra a umidade, impurezas e até pequenos danos físicos durante o transporte. O tipo de embalagem utilizada pode influenciar diretamente na conservação do macarrão. Os pacotes plásticos tradicionais são os mais comuns e eficientes para proteger a massa de agentes externos. Já as massas gourmet, especialmente aquelas secadas lentamente, costumam vir em embalagens diferenciadas, como caixas de papelão com janelas transparentes, que permitem ao consumidor ver a qualidade do produto antes mesmo de comprá-lo. Além da proteção, as embalagens também têm um papel fundamental na informação e rastreabilidade do produto. Já reparou que cada pacote contém dados sobre ingredientes, tempo de cozimento, validade e até o lote de produção? Isso não está ali por acaso. Caso haja qualquer problema de fabricação, essas informações permitem que a empresa rastreie exatamente quando e onde aquele macarrão foi produzido. Depois de embalado, o macarrão está finalmente pronto para ser distribuído. Se essa informação faz sentido para você, que tal testar? Da próxima vez que for comprar macarrão, observe a embalagem, veja a origem do trigo, perceba a textura da massa e me conta nos comentários qual tipo de macarrão você mais gosta. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue explorando esse mundo de curiosidades, processos e alimentos. Tem muita coisa que a indústria esconde e aqui a gente revela tudo. Nos vemos no próximo vídeo.